Olá, turminha! Neste vídeo mostraremos como criar o modelo de um terreno através de suas curvas de nível. O primeiro passo é escolher uma escala adequada de tal forma que a planta caiba dentro do material, bem como a espessura do material deve corresponder à diferença entre os níveis que a gente vai representar. No nosso exemplo, como se trata de um terreno de 15 por 20 metros, uma escala de 1 para 100 já é o suficiente para caber num tamanho A4, né, ou já com uma certa folga. E na escala 1 para 100, a diferença nossa entre níveis, que é de 1 metro, vai corresponder a 1 centímetro. Ou seja, a gente precisa de um material que tenha uma espessura de 10 milímetros. Se formos cortar à mão um material com uma espessura de 10 milímetros, então temos que eleger um material macio, como um poliestireno expandido, né, um isopor, ou uma espuma de poliuretano. Se formos fazer o nosso modelo usando papel, então a espessura de cada camada deve ser limitada no máximo até uns 3 milímetros. Dessa forma, nós poderíamos cortar diversas fatias e colar até dar a espessura de 10 milímetros. Podemos mudar a escala do nosso terreno de forma que a espessura do papel fique adequada, ou também podemos interpolar curvas de nível de tal forma que a gente diminua, né, a altura dos degraus, caindo dentro da faixa de espessura do papel que a gente vai utilizar. Quando você for cortar um material espesso com um estilete, por questões de segurança, não faça uma pressão excessiva tentando cortar o material de uma única vez. É preferível passar, né, o estilete várias vezes sobre a linha, com uma pressão menor, né, de forma a fazer um corte mais seguro. Quando a pandemia passar e vocês puderem voltar a utilizar as oficinas da FAO, então vocês poderão cortar materiais de até 3 milímetros nos cortes a laser do Lame. Basta você desenhar num programa de CAD, né, as linhas que você quer cortar, tudo que estiver em vermelho será cortado e o que estiver em azul será apenas gravado. Lembre-se que todas as máquinas de fabricação digital do Lame trabalham em milímetro. Então, apesar do nosso modelo estar na escala 1 para 100, a gente não deve mandar o desenho com 15 por 20 centímetros, e sim 150 por 200 milímetros. Materiais mais espessos do que 3 milímetros, como também materiais mais densos, podem ser cortados digitalmente na Router, que é uma fresadora de controle numérico. Uma vez escolhidos a escala e o material do nosso modelo, vamos pensar agora no formato das fatias. Veja que o nosso terreno ele tem 8 fatias, né? Os níveis variam de 0 até 7. Né? Então 0 mais 7 vão dar 8 fatias. A princípio, podemos cortar 8 chapas, né, no tamanho do terreno, sendo que a chapa que está no nível 0 ela fica inteira e cada nível, né, vai sofrendo um corte, né, numa das curvas de nível. Depois basta empilhar, né, essas peças umas sobre as outras e a gente vai ter o modelinho do terreno. Né? Então, nesse caso, a gente utilizou 8 folhas, né? Só que, olha, o aproveitamento foi muito baixo. Né? Toda essa parte aqui, ó, são sobras, né? O material foi muito pouco aproveitado. Para evitar tanto desperdício de material, né, nós podemos rearranjar esses pedaços pequenos, né, de tal forma que eles ocupem uma área menor. Então, aqui do lado, ó, as 8 fatias foram rearranjadas, né, de tal forma que agora, ó, elas cabem em apenas 5 placas. Tá? Porém, existe um outro método ainda melhor que aproveita ainda mais o material.
Repare que os métodos apresentados até então criam modelos maciços, ou seja, todo o volume do nosso terreno é preenchido pelo material que nós escolhemos, né? O nosso modelo vai ficar mais pesado e consumir um material de forma desnecessária. Ao invés das 5 chapas utilizadas até então, nós podemos usar um outro método que utiliza apenas 2 chapas. Então, nesse método, nós vamos, além de cortar, gravar, né, as curvas de nível, sendo que na primeira chapa nós cortamos as curvas de nível ímpar, né, então as curvas de nível 1, 3, 5 e 7 são cortadas. E as pares são gravadas, 2, 4 e 6 em azul, gravadas. E na outra placa a gente faz o inverso, a gente grava as ímpares e corta as pares. Então, separado, vamos separar essas pecinhas, aqui já mostramos elas separadas, continuamos tendo 8 fatias, né? E na hora de montar, o que a gente faz? A gente pega essa primeira que tem o nível 0 e sobre ela a gente vai colar essa plaquinha aqui, que está cortado o nível 1 sobre a marca do nível 1. Fica uma referência aonde tem que ser feita a colagem. Depois a gente pega essa plaquinha aqui, que tem a curva 2 cortada, e cola sobre essa referência do nível 2. A 3 sobre o 3 e assim por diante. Colando-se as 8 fatias dessa forma, nós vamos ter agora um terreno que não é mais maciço, ele é oco. Porém, como a nossa base agora ficou menor, provavelmente o centro de gravidade não vai cair em cima da base. Então o nosso terreno não vai parar de pé. Então nós precisamos acrescentar, né, uns fechamentos laterais que não precisa mais ser na espessura, né, pode ser mais fino agora. Então a gente cria umas paredinhas laterais, cola nessas paredinhas apenas para que o nosso modelo fique parado de pé. E aqui, essa casquinha, ela pode ser fininha, né? É apenas um acabamento. Um outro problema que esse método pode apresentar é que nas regiões mais inclinadas do nosso terreno, as curvas de nível vão ficando muito próximas uma das outras. Então a área onde você vai colar uma fatia sobre a outra vai diminuindo, né? E num caso extremo, né, como um muro de arrimo que é praticamente vertical, né, você não teria uma área para colagem, né? Então, nesse caso, você, ao invés de fazer uma curva sim, uma curva não, você pode fazer intervalos maiores, né? Corto uma curva, pulo duas, corto outra, pulo duas, né? Então, ao invés de consumir 2 placas, você vai consumir 3, 4, né? Quantas forem necessárias, né? Dependendo da inclinação do seu terreno. Espero que tenham gostado e até a próxima.